Vem aí o Bandeira 2. Givanildo Bezerra na apresentação para você dos principais fatos policiais da noite e madrugada aqui na sua Rádio Jornal. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Motorista da empresa Itamaracá esfaqueado em Paulista. Esta é a manchete que será notícia dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 neste domingo 29 de abril de 2018. O jovem Diogo José Henrique Cavalcante, 17 anos de idade, residente na Rua da Mangueira, em Barra de Catuama, na cidade de Goiânia, região metropolitana do Recife. Ele foi agredido a golpes de faca peixeira numa tentativa de homicídio. Ninguém informou o autor da agressão, tampouco os motivos. Ele foi socorrido aqui para a emergência do HR. Maria Rita Nascimento Silva, com 22 anos de idade, residente na Rua Antônio Cordeiro, no bairro do Salgado, em Bezerros, no agreste do estado. Ela deu entrada aqui no HR com um corte profundo na cabeça, vítima de uma colisão de um carro na BR-232. O morador de rua Elias Francisco Júnior, com 37 anos de idade, ele convive com os papudinhos, chamado de sindicato, numa localidade conhecida como Lava Jato, em Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho. Ele foi agredido com uma foiçada na cabeça por elemento desconhecido. A informação é que ele estava dormindo no momento da agressão. Ele foi socorrido para um hospital local com um corte profundo na cabeça e removido aqui para a emergência do HR. Eduardo José do Carmo, com 35 anos, ele reside na Rua Antônio Correia de Araújo, no bairro dos Torrões. Ele sofreu agressão à faca por elemento não informado e foi trazido aqui para a emergência do HR, onde encontra-se internado. José Roberto da Silva, um rapaz com 30 anos de idade, morador da Rua Franco Goldino, na estrada de Aldeia, em Camaragibe. Ele conduzia uma moto naquela localidade quando perdeu o controle, caiu, ficou bastante machucado e foi socorrido por uma equipe do SAMU aqui para a emergência do HR, todo arrebentado. Adriano José da Silva, um jovem com 28 anos de idade, residente na Avenida Porto Seguro, em Suape, município de Pojuca. Ele deu entrada aqui no HR todo arrebentado, vítima de queda de moto. Anderson José da Silva, com 27 anos, ele mora na estrada Lagoa de Pedra, no bairro de mesmo nome, em Caruaru, agreste do estado. Ele foi vítima de disparos de arma de fogo na tentativa de homicídio, cuja autoria e motivos são ignorados. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU aqui para a maior emergência do estado. O jovem Tiago Nascimento Viana, com 19 anos de idade, residente na Rua Carijós, no bairro de Casa Amarela, zona norte do Recife. Ele sofreu disparos de arma de fogo, ninguém sabe por quem. O fato aconteceu próximo ao Morro da Conceição. Tiago Nascimento Viana encontra-se internado aqui no HR. Clóvis Bezerra da Silva, com 42 anos de idade, residente na Rua das Tapes, no bairro Coab, aqui no Recife. Ele foi agredido a bala por elementos desconhecidos e foi socorrido aqui para o HR, onde encontra-se internado. Luiz Henrique Ferreira de Albuquerque, um jovem com 23 anos de idade, morador da Avenida João Clementino, no bairro Laje Grande, no município de Catende, interior do estado. Ele foi vítima de agressão à bala, ninguém sabe informar quem é o autor dos disparos. Ele deu entrada aqui no Hospital da Restauração, onde encontra-se internado. E agora vamos chamar o companheiro Eliel Alves com o balanço das últimas 24 horas. Olha, minha gente, durante as últimas 24 horas da sexta para ontem, sábado, foram registrados 5 assaltos a ônibus no estado, 5 ônibus vítimas dos marginais. Durante o mês de abril, este mês de abril, foram registrados 182 assaltos a coletivos 182. E durante o ano, dia 1º de janeiro até ontem pela manhã, em todo o estado de Pernambuco, foram registrados 858 assaltos a coletivos.
Também durante as últimas 24 horas da sexta para ontem pela manhã sábado, foram registrados 10 homicídios no estado de Pernambuco. Foram 10 pessoas mortas da sexta para o sábado, 8 no interior e 2 homicídios registrados no Grande Recife. E durante todo o ano em todo o estado, do dia 1º até ontem pela manhã sábado, foram registrados 1.433 homicídios, 1.433, sendo 834 no interior e 599 no Grande Recife. Eis as notícias que foram manchetes ontem pela manhã no Bandeira 2. O comerciante Wellington Rubens Jordão do Nascimento, 34 anos, residente na rua Cuiabá, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na manhã da sexta-feira. Tiros de pistola .40, pertinho da residência dele. Ele foi baleado no carro dele, uma caminhonete Hilux luxo blindada, inclusive de placa OGB 0943. Ele ainda dirigiu cerca de 150 metros e acabou morrendo dentro do veículo após colidir com um caminhão. Um filho da vítima, um adolescente de 15 anos, viu toda a ação dos 3 criminosos que cometeram essa execução. Segundo informações, o Wellington respondia a 3 processos pelo crime de roubo, seria agiota e também negociava com venda e compra de veículos. Tarcísio Santana das Chagas, 27 anos, residente na comunidade Dancindez, no bairro da Imbiribeira. Ele foi assassinado a tiros na rua Barão de Santo Ângelo, no bairro do Pina. Crime de autoria e motivos desconhecidos. E a polícia conseguiu prender em Vicência, na Mata Norte do estado, o elemento Leandro José da Silva, conhecido por Negão de Timbaúba. Este Negão de Timbaúba, suspeito de assaltar e matar em março deste ano em São Vicente Ferre, no agreste de Pernambuco, José Francisco Dias. Um outro suspeito envolvido no latrocínio está sendo procurado. O mototaxista José Carlos de Santos Silva, de 30 anos, residente na Rua da Amizade, no Alto do Sacrifício em Escada, na Mata Sul do estado, foi assassinado com a saraivada de balas no local de trabalho dele, um ponto de mototáxis localizado no mercado público lá no pátio da feira lá de Escada. Elementos desconhecidos cometeram o crime. De acordo com informações, José Carlos dos Santos Silva, ele era conhecido por Negão e já teve passagem pela polícia por posse e porte ilegal de arma de fogo, além de tráfico de drogas. A polícia investiga se o crime tem ligação com a vida pregressa dele. Gessé José Petrúcio, 59 anos, residente na rua Duque de Caxias, no bairro Santo Antônio, em Cachoeirinha, no interior do estado. Ele foi morto a bala no pátio da feira, lá no centro, em Cachoeirinha. Crime de autoria e motivos desconhecidos. A garota de programa Márcia Etelvina de Moura Bandeira, 26 anos, residente no sítio Pedra do Tatu, zona rural de Panelas de Miranda, foi assassinada a tiros no centro lá de Panelas de Miranda por 2 elementos desconhecidos. De acordo com informações, além de fazer o programa, ela teria envolvimento com as drogas. Heraldo Alves de Souza Júnior, 25 anos de idade, residente na rua Santa Marta, no bairro da Sapucaia, em Timbaúba, teve a residência dele invadida por homens encapuzados que se diziam policiais. Os caras estavam à procura de um tal de pão com leite, que antes de ontem, inclusive na quinta-feira, aliás, ele havia sido preso. Esse tal de pão com leite havia sido preso por porte ilegal de arma de fogo e também tráfico de drogas. Como o Heraldo se recusou a falar para os caras, acabou sendo assassinado com diversos tiros de diversos calibres. A sogra dele, a dona Normanda Sabino da Silva, 41 anos, estava em casa, foi arrastada da residência e foi baleada no bairro, no meio da rua, sendo levada para o hospital local. O aposentado Marcelino Gomes de Andrade, 94 anos, residente no sítio Tamboril, zona rural de Araripina, foi assassinado a bala na residência dele por 3 homens que logo em seguida fugiram num carro prata, um veículo não identificado. A informação é de que o idoso, o aposentado Marcelino Gomes de Andrade, ele seria pai de um dos suspeitos de ter assassinado o empresário Francisco Arlon. José Pedro de Araújo, 25 anos de idade, residente na rua São Paulo, no bairro Magano, em Garanhuns, no agreste do estado,
Ele, no último dia 25, foi baleado pertinho de casa por ocupantes de um carro de placa MMT 9150. Ele tinha acabado de deixar uma filha na escola quando foi emboscado. Ele foi levado para o Hospital Regional do Muro, lá em Garanhuns, mas acabou morrendo, não resistiu aos ferimentos. Ronaldo Alves da Silva, de 30 anos, residente na Vila de Pombos, em Cachoeirinha, no Agreste do Estado, foi assassinado a bala perto da residência por elementos desconhecidos. Ele ainda tentou escapar dos criminosos, entrou no estabelecimento comercial e acabou morrendo. Cícero José da Silva, 56 anos de idade, motorista, residente no sítio Brejinho, zona rural de São Benedito do Sul. Ele foi assassinado a golpes de faca em terras do sítio São Jorge, em Lagoa dos Gatos, por desconhecidos. O Cícero, ele fazia transporte escolar e morreu ao lado da Kombi. A informação é de que ele era um cara muito mulherengo, se relacionava com muitas delas, inclusive tinha vários filhos de algumas mulheres. São essas informações e a polícia continua investigando o caso. Eliel Alves para o Bandeira 2. Motorista da empresa Itamaracá esfaqueado em Paulista. Esta manchete será notícia dentro do instante com o repórter Bandeira 2, livre e independente aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, primeiro lugar em audiência. Uma colisão entre dois carros não informados no município de Vitória de Santo Antão, região metropolitana do Recife, deixou bastante machucado Valdemar dos Santos José dos Santos, com 49 anos de idade, morador da Avenida Henrique de Holanda, no bairro da Matriz, lá mesmo em Vitória de Santo Antão. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU para o hospital local, de onde foi removido aqui para a emergência do HR. A adolescente Maria Helena Lucas Pacheco, com 17 anos de idade, residente na rua Castelo Branco, no Engenho Maranguape, em Paulista. Ela estava na garupa de uma moto conduzida por um homem não informado. Quando ele perdeu o controle da mesma, colidiu com o carro, ficou cheia de escoriações pelo corpo e foi socorrida por uma equipe do SAMU para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Paulista, de onde foi removida aqui para o Hospital da Restauração. José Aniel da Silva, com 29 anos de idade, ele reside na rua 7, no bairro de Canela, no município de Pojuca, região metropolitana do Recife. Ele conduzia uma moto na referida cidade quando perdeu o controle, caiu, ficou muito machucado e deu entrada aqui no HR. Motorista da empresa Itamaracá esfaqueado em Paulista. Esta manchete será notícias dentro de instantes aqui no Bandeira 2. Tiago Henrique da Silva Freitas, com 31 anos de idade, residente na rua Marques de Paipendi, no bairro de Campo Grande, aqui no Recife. Ele foi agredido a pauladas por desconhecido e socorrido aqui para o HR. Luiz João Nascimento, com 54 anos, residente na Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira. Ele foi agredido com socos e pontapés por elementos não informados e deu entrada aqui no HR todo arrebentado de pau. Domingos João da Silva, com 42 anos de idade, endereço não informado. O que se sabe é que ele mora no município de Pombos, interior do estado. Ele deu entrada aqui no HR muito machucado, vítima de uma colisão envolvendo dois carros não informados. Fato ocorrido lá mesmo em Vitória de Santo Antão. Você sintoniza o Bandeira 2. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Luiz Edmilson de Oliveira, com 48 anos de idade, residente na rua José Augusto de Oliveira, na cidade de Jurema, interior do estado. Ele conduzia uma moto próximo à sua residência quando colidiu com um carro não informado, deixando bastante machucado. Ele foi socorrido aqui para o HR, onde encontra-se internado em estado grave. Atenção! Motorista da empresa Itamaracá esfaqueado em Paulista. Uma
A colisão envolvendo uma Kombi de lotação e um ônibus da empresa Itamaracá que fazia a linha Arthur Lundrig 2 em Rio Doce, nas proximidades do Northway Shopping Paulista. O motorista Denis Santana, que dirigiu o ônibus, após a colisão, ele desceu do ônibus para conversar com o combeiro, ou seja, chegar a um acordo. Só que o combeiro, de nome não informado, já desceu da Kombi com um facão na mão e partiu para cima do motorista Denis Santana, que ainda tentou correr, mas tropeçou e caiu. Com isso, o combeiro aproveitou e cravou o facão no abdômen do motorista da empresa Itamaracá, Denis Santana, que ficou caído no local numa poça de sangue. Ele foi socorrido para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Paulista, de onde foi removido para o hospital Miguel Arraes, e o bombeiro se evadiu do local. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua rádio, jornal Rádio Forte, primeiro lugar em audiência, AM 780 e FM 90.3. Continue com a gente porque vem aí Paulo Roberto com Super Domingo no Comando Geral, fim de semana.